Olá, pessoal. A gente continua estudando os números binomiais. Agora nós vamos falar do triângulo de Pascal. Então, o que tem a ver os números binomiais com o triângulo de Pascal? Então, é o que a gente quer mostrar nesta aula, ok? É um assunto um pouco extenso. Não sei ainda quantas aulas a gente vai ter que fazer, mas acredito que no mínimo umas 3 aulas, tudo bem? Antes, porém, pessoal, vamos retomar a aula anterior que falamos de números binomiais, tá? E faltou eu concluir. Uma das coisas que eu quero deixar registrado para você é o seguinte: eu falei que número binomial é todo número escrito nesta forma, né? N sobre P. Mostrei um pouquinho do conceito, N sobre P. E N sobre P, portanto, é um número que se obtém usando a fórmula N fatorial dividido por P fatorial, que é esse carinha aqui, vezes a diferença entre os dois, N menos P fatorial, certo? Muito bem. Vimos também que, pessoal, N é um número natural e P é um número natural. Portanto, o número binomial é um número natural. Porém, pessoal, esse caso aqui, né, o valor do binomial a gente calcula assim quando n for maior ou igual a p. Ou seja, esse cara que está aqui, o numerador, tem que ser maior ou igual a p. E se ocorrer o contrário, tá? Então, se o n for menor que o p, então, n sobre p, o número binomial, ele vai ser igual a zero se o n for menor que p. Vamos ver uma questão, uma lógica para isso aqui. A gente viu que número binomial é o número que expressa combinação simples, né? O total de agrupamentos que a gente consegue formar diante de um contexto onde esses agrupamentos se diferenciam apenas pela natureza dos elementos. Agora raciocinem comigo. A gente concluiu também que eu tenho N elementos e vou formar grupos de P elementos. Bom, para eu formar uma quantidade de grupos, é preciso que eu tenha mais elementos, ou no mínimo igual, a quantidade de elementos que eu quero colocar em cada grupo, concorda? Imagine isso aqui, eu tenho 3 e aqui eu tenho 5. Como é que eu vou formar grupos de 5 se eu só tenho 3 elementos disponíveis? Então, quantos grupos eu vou conseguir formar? Nenhum. Isso só seria possível se eu tivesse diante de uma outra situação que nós não estudamos, que é a combinação completa. Porque na combinação completa é possível você repetir elementos. Quando eu falo em combinação simples, que é o nosso caso, a gente está descobrindo quantos agrupamentos podem ser feitos diante dessa ideia da combinação simples. Isto não é possível, não é permitido. Ok? Entenderam a ideia? Então, quando o n for menor que o p, o valor do binomial vai ser zero. Tá? Então, aqui eu vou colocar um exemplo. Eu tenho aqui 5 sobre 7. Qual é o valor disso? Zero. Tudo bem? Embora alguns autores, alguns livros não trazem essa consideração. Eu estou fazendo, né? E estou dando aqui uma lógica para a gente entender que isso tem um pouco de significado. Tudo bem? Então o valor dele é zero. Ou seja, quantos agrupamentos eu consigo formar de 7 elementos, sabendo que eu só tenho 5? Nenhum, zero. Tudo bem? Tranquilo? E lembrando que se eles forem iguais, aí dá para eu formar 1. Mostrei também no vídeo da aula anterior. Certo, pessoal? Então, n sobre p vai ser igual a zero se o n for menor que p. Desculpa. E n sobre p nós calculamos através dessa relação, desta forma, toda vez que o n for maior ou igual a p. Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa que a gente viu, que no finalzinho eu falei, são os binomiais complementares. Okay? Então eu mostrei lá, por exemplo, né? Vou falar um pouquinho dos binomiais complementares.
Então, quando que dois binomiais são complementares? Quando a soma dos denominadores for um número igual ao numerador. Então, por exemplo, se eu tenho 8 sobre 5 e 8 sobre 3, tá, ó, numerador 8, claro que os dois numeradores têm que ser iguais, os dois n's têm que ser iguais, e a soma dos p tem que dar o numerador, tem que dar o n, ó. 5 mais 3, 8. Então, eles são ditos complementares. Eu também mostrei que se eu fizer esse cálculo e se eu fizer esse cálculo, eu vou concluir que eles têm o mesmo valor. Portanto, eu posso colocar aqui um sinal de igual. Então, por que que eles são iguais? Porque eles são complementares. Certo? Tá? Então, de um modo geral, tem isso aqui, ó. N sobre P é um número. E n sobre q é outro número binomial. Por que que eu coloquei q aqui? Porque eu não quero colocar necessariamente o mesmo daqui. Mas aqui é denominador, aqui é denominador. Então, eles são iguais, eu só posso concluir que eles são iguais se e somente se. Então, qual é a condição para que eles sejam iguais? Claro que eles vão ser iguais quando P for igual a Q, tá? Aí eles vão ser iguais, digamos, de fato, porque tem os mesmos termos. Então, se somente se n for igual a Q, opa, não é n aqui, né, pessoal? Ok? Minha borracha sumiu. Não deixei minha borracha aqui, tá? Então, quando P for igual a Q, ou quando, isso que é importante, ó, P mais o Q for igual a N. Tudo bem? Esse mais esse for igual a esse, tá? Então, são duas situações. Nesse caso aqui, é que a gente diz que eles são o quê? Os binomiais. Eles são o quê? Complementares. Então, meio ruim para eu escrever aqui. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, como eu já coloquei, isso aqui é um exemplo, ó. 8 sobre 5 é igual a 8 sobre 3. Por quê? Porque o P é igual a Q? Não. Porque o P mais o Q é igual a N. Não esqueçam desse fato que a gente vai usar. Isso é uma propriedade. A gente vai, inclusive, enxergar ela no triângulo de Pascal. Eu acho que agora nós estamos prontos para falar do triângulo de Pascal, pessoal. Bom, triângulo, certamente vocês vão ver o porquê que é triângulo, tá? Então, eu vou dispor, eu vou organizar os números binomiais em forma de triângulo. Uma outra questão também, pessoal, ao invés de falar número binomial, eu posso falar coeficiente binomial, ok? É um termo bastante usado também. Então, o que é um triângulo de Pascal? Então, é um triângulo. Então, nós vamos colocar, vamos fazer a disposição desses binomiais, claro que eu vou mostrar, formando um triângulo. A disposição dele é de tal forma que forma um triângulo. E a forma de triângulo vocês conhecem, né, pessoal? E Pascal, óbvio, homenagem feito, né, a um dos personagens da matemática, Blaise Pascal, né? E claro que não vou dizer que foi ele que inventou o triângulo de Pascal. Porém, né, ele, como é um dos organizadores da ideia de probabilidade, assim como Pierre de Fermat, ok? Então, ele teve uma participação nessa construção, nas propriedades do triângulo de Pascal, principalmente, que é o que eu vou mostrar, por isso é uma aula meio extensa, é um conteúdo meio extenso, nós são várias propriedades. Então, por isso, né, pela participação dele, dá-se o nome de triângulo de Pascal, ok? Muito bem. Então, vamos lá. O que é esse triângulo de Pascal? Nada mais é do que a disposição, pessoal, colocação dos binomiais em forma de linhas e colunas. Assim, binomiais de mesmo numerador, esse carinha aqui de cima, mesmo numerador, vão ser agrupados numa mesma linha. E binomiais de mesmo denominador vão ser agrupados numa mesma coluna.
Todo esse material vocês têm nos slides, tá? Inclusive os slides são movimentados, fica até fácil para vocês entenderem a construção dele, tá? Que não dá para eu mostrar os slides, por enquanto, tá? Mas eles vão estar, eu vou disponibilizar os slides para vocês, claro, ok? Já já eu mostro um. Primeiro vamos construir. Então, o que eu disse? Eu vou pegar todos os binomiais que têm o mesmo numerador, o mesmo n, né? O mesmo carinha de cima aqui, eu vou colocar na linha. Todos. E os que têm a mesma coluna, o mesmo denominador, né? O p, vão ser agrupados na mesma coluna. Assim. Só que eu não pego binomiais desse tipo aqui, ó. Os binomiais que eu vou pegar são desse tipo aqui, ó. Onde o n é maior ou igual a p. Então, eu vou começar a construir o triângulo de Pascal do primeiro. Qual seria o primeiro? O menor n e o menor p, de modo que n seja maior ou igual a p. Bom, nós não falamos que n é natural e p é natural? Então, qual é o menor número natural? O zero. Mas o n tem que ser maior ou igual a p. Então, o meu primeiro binomial do triângulo de Pascal, assim dizendo, vai ser 0 sobre 0. Tudo bem? 0 sobre 0 é possível calcular, porque ele se enquadra aqui. 0 sobre 0 vai ser igual a 1, né, pessoal? Tudo bem? Então, assim, ó, vai ser linhas. Linhas são os escritos, né? São os agrupados na horizontal e coluna vertical, ok? Então, o primeiro binomial do triângulo de Pascal é 0 sobre 0. Bom, essa aqui é a nossa primeira linha. Só que nessa primeira linha só vai ter um binomial. Por quê? Porque estou escrevendo binomial de numerador 0. Não tem mais. Só tem 0 sobre 0. Se eu tivesse que escrever outro, seria 0 sobre 1. Mas 0 sobre 1 não é permitido. Porque aí eu vou ter esse caso aqui. Tudo bem? Então, na linha onde o numerador é 0, só tem esse carinha aqui. Tudo bem? Bom, então o que eu vou fazer agora? Escrever a segunda linha. Já já você pega a ideia e não tem problema. A segunda linha vai ser construída pelos binomiais de numerador 1. Então, o que eu vou ter aqui? 1 sobre 0. Por que tem que ser embaixo desse? Porque ao mesmo tempo que eu construo linha, eu estou construindo colunas. E aqui, ó, essa aqui vai ser a primeira coluna. E na coluna, o denominador é que vai ser sempre o mesmo, ó, 0, 0. Então aqui eu vou ter coluna 0 e aqui eu vou ter linha 1. Aqui eu tenho linha 0, a linha do N0. Nesse caso aqui, a gente tem mais um, que é 1 sobre 1. Então, eu escrevo todos os binomiais dessa linha, ó. Vou ter que pegar minha borracha, pessoal, porque como eu estou construindo na hora aqui, né? Então, quem que vai ser aqui? 1 sobre 1. E terminou esta linha, não tem mais. 1 sobre 0, 1 sobre 1. O próximo seria 1 sobre 2, mas 1 sobre 2 não é permitido. Estão pegando a ideia? Vou fazer agora a próxima linha. A próxima linha vai ser a linha dos binomiais 2, do numerador 2. Numerador 0, numerador 1, agora numerador 2. Onde começa? Começa na primeira coluna, que é coluna 0. Então, o que vai ficar? 2 sobre 0. O próximo, 2 sobre 1. E o próximo, 2 sobre 2. Perceberam como as colunas vão sendo construídas com o mesmo denominador, ó, 1, 1, ó, 0, 0, 0. Aqui você tem que ser organizado, senão vira uma bagunça. Linha identifica, ó, numerador identifica linha, o denominador identifica coluna, tá? Vamos construir, portanto, a próxima linha, a linha do N3, ó, 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2, até onde? 3 sobre 3. Para aqui. Para, porque não tem 3 sobre 4. Perceberam? Tá?
eu tenho que ter esse cara maior ou igual a esse. Então, eu cheguei no ponto em que eles são iguais, ó, eu paro. 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3. Perceberam? Ó? Linha 3. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Tudo bem? Assim eu vou fazendo a disposição deles em linhas e colunas. Então, triângulo de Pascal é um triângulo formado por binomiais. Binomiais organizados em linhas e colunas. Binomiais de mesmo numerador agrupam-se em linhas. Binomiais de mesmo denominador agrupam-se em colunas. Pronto. E assim eu vou construindo até onde? É infinito. Né? Então, ó, 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2 e 4 sobre 3. Tem mais um, 4 sobre 4. Terminou a linha 4. Depois eu vou falar um pouquinho dessa questão de leitura de linha, tá? Vamos escrever mais uma linha? Vou escrever agora a linha 5. 5 sobre 0, 5 sobre 1. Quem que vem aqui? 5 sobre 3? Não, por quê? Porque eu estou na coluna 2. Então, aqui tem que entrar o binomial que está na linha 5, porém na coluna 2. Então, tem que ser necessariamente 5 sobre 2. E aqui, 5 sobre 3. E aqui, 5 sobre 4. E aqui, olha que interessante. Aqui vai iniciar mais uma coluna. Que coluna que vai iniciar aqui? A coluna 5. Quem que está aqui? 5 sobre 5. E terminou. Não tem 6 sobre 5. Observe que você tem que ser organizado, pessoal. Senão você não consegue fazer a leitura depois. Vamos extrair várias propriedades daqui depois, ok? Vou escrever mais uma? Então vamos lá, vocês já entenderam? 6 sobre 0, 6 sobre 1, 6 sobre 2, ok? 6 sobre 3, 6 sobre 4, 6 sobre 5, 6 sobre 6 e acabou. Outro, 7 sobre 0, 7 sobre 1, 7 sobre 2, 7 sobre 3, 7 sobre 4, 7 sobre 5, 7 sobre 6. Observe que a coluna 6 iniciou aqui, na linha de cima. Ok? Aqui não tem. E para concluir essa linha, 7 sobre 7. Acho que vocês entenderam, né? Aí eu vou escrever linha 8, linha 9, linha 10, linha 11, linha 100, linha 1000 e assim por diante. Tranquilo? Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma generalização aqui. Vou colocar reticências para mostrar que eu posso escrever quantas linhas eu quiser. Ok? Tudo bem? Tá? É como se fosse uma reticência. Tá? E aqui eu vou escrever uma linha qualquer lá da frente. Uma linha qualquer. A gente sabe que para escrever uma linha qualquer, quem é que identifica a linha? Não é o numerador? Aqui é 7, aqui é 6, aqui é 5, aqui é 4. E esta linha aqui? Ora, o numerador nos chama de N, então vai ser a linha N, que não é a enésima linha, é linha N, linha onde os binomiais têm numerador N. Então, aqui o primeiro, com certeza, é N sobre 0. Tem que ser 0, porque todos os primeiros binomiais da linha têm denominador 0. Ó. Se não for 0, ele vai estar em outra coluna. O próximo, N sobre 1. O próximo, com certeza, N sobre 2. N sobre 3 e assim por diante, ó, N sobre 4, certo? Ó, N sobre 5 e assim vai, ó, N sobre 6, N sobre 6 tem que estar na coluna 6, está embaixo dos outros, né? N sobre 7 e assim por diante, né, pessoal? N sobre 8, N sobre 9, N sobre 10, até onde?
Bem, eu não sei qual linha estou escrevendo. É uma linha qualquer. Mas eu posso afirmar uma coisa. Ó, todos terminam ó, com N. Ó, o N e o P são iguais. Ó, 7 sobre 7, 6 sobre 6. Então, qualquer que for esta linha, o último vai ser quem? N sobre N. Então, o último aqui vai ser N sobre N. Eles são iguais. Por que não pode ser N sobre P? Porque N sobre P é um binomial qualquer. E eu não estou falando de um binomial qualquer agora. Estou falando do último binomial da linha N. E o último binomial não é um binomial qualquer. É um binomial onde o N e o P são iguais. Pode ir, ó. 0 sobre 0, 1 sobre 1, 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4. Aqui em cima, né, pessoal? 0 sobre 0, 1 sobre 1, 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4. Ó. Então, quem que vai ser aqui? N sobre N. Então, é assim que eu generalizo uma linha. Generalizei uma linha. Tudo bem? Vamos lá, então. Como é que eu faço essa leitura, né? Ó, isso aqui, ó, linha, a primeira linha, eu não vou usar esta forma, né? Não vai ser ordinal. Por quê? Porque a primeira, eu vou atribuir o nome da linha ao seu numerador. O numerador aqui não é 0. Então, isso aqui vai ser linha 0. Ok? Esse aqui não são os dois binomiais. Aqui, tá, pessoal? Tá. Linha 0, tá? Isso aqui não são os dois binomiais da linha 1. Por que linha 1? Porque o numerador é 1. Então, eu vou chamar isso aqui de linha 1. Quando eu digo linha 1, não estou me referindo à primeira linha. Contando as linhas de cima para baixo, esta é a primeira, essa é a segunda. Não vamos fazer esse tipo de leitura, tá? Então, linha 2. Linha 2, na verdade, é a terceira linha. Linha 2 é uma linha formada pelos binomiais de numerador 2, todos, ok? Então, quem é isso aqui? Linha 2. E esta? Linha 3. E esta? Linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, certo? E esta? Ora, linha N. Então, isso aqui é a linha N. Ok? Se eu quisesse escrever, por exemplo, a linha 100, como é que eu escrevo a linha 100? Só um minutinho. Linha 100. Então, a linha 100 vai ser o quê? Vamos lá. A linha 100 vai ser o quê? 100 sobre 0, 100 sobre 1, 100 sobre 2, entenderam? Tá? Tá, eu desgarrei ela do meu triângulo agora, tá? E aí eu vou ter sempre os últimos binomiais da linha. A linha tem início e tem fim. Então, a linha tem extremidades. Ok? Então, quem que vai ser o antepenúltimo? 100 sobre 98, 100 sobre 99 e 100 sobre 100. Tudo bem? Então, é assim que a gente forma o triângulo de Pascal. Isso aqui vai ser a coluna 0, ó, porque todos os binomiais têm denominador 0. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, tá? Então, isso aqui é coluna 0, coluna 1, você está aparecendo aqui, aqui. Coluna 0, coluna 1, tá? Esse aqui, coluna 2, coluna 3, pessoal, e assim por diante. Tudo bem? Tá? Então, coluna 4, coluna 5 e assim por diante. Certo? Bom, eu tenho aqui ele pronto, então, que eu já falei para vocês. Né? Vocês vão receber os slides. E aqui nós temos o triângulo, né? Eu fiz parecido, né? Para ver aqui. Ah, tá. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, assim por diante. Ó. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, assim por diante. Então, o que vocês têm que observar é isso, pessoal. Por que isso aqui é coluna 3? Ó? Porque todos os binomiais desta coluna
tem denominador 3. Ó. Eu posso colocar nessa coluna aqui um binomial que tem denominador 3? Não, ele ficaria fora. Por que isso aqui é coluna 7? Porque todos os binomiais... Eu falei errado, desculpa. Por que isso aqui é linha 7? Porque todos os binomiais têm o mesmo numerador 7. Ó. Eu comecei falando isto, falando desta forma. Binomiais de mesmo numerador agrupam-se em linhas. E binomial de mesmo denominador agrupam-se em colunas. Formando, portanto, o quê? Um triângulo. E é um triângulo retângulo, né? Ó, triângulo retângulo, pessoal. Aqui, ó, formando, portanto, um triângulo. Claro que eu vou fazer ele fechado aqui, ó. Ok, ó. Formando o nosso famoso triângulo. Tudo bem? A ideia de um triângulo, né, pessoal? Claro. Tranquilo? Entenderam como que eu monto o triângulo de Pascal? Bom, nós temos ainda um tempinho e eu vou começar e continuo na próxima aula. Bom, só que aqui os binomiais que eu utilizei para escrever o triângulo de Pascal, os binomiais, eles estão escritos na forma N sobre P, numerador e denominador. Mas nós sabemos que os binomiais todos têm valor. 0 sobre 0 tem um valor, 1 sobre 0 tem um valor, 1 sobre 2 tem um valor. Então eu vou escrever o triângulo de Pascal agora, não escrevendo os binomiais na forma N sobre P, mas na forma... vou escrever o triângulo de Pascal colocando no triângulo o valor deles. Então, por exemplo, quem que é 1 sobre 0? 1 sobre 0 é 1. Você pode fazer o cálculo. Ou nós vimos também que todo binomial que tem denominador 0 vale 1. E quanto que é 1 sobre 0? É 1 também. E 1 sobre 1 é 1 também. Pelas razões que eu já mostrei. 2 sobre 0 é 1. 2 sobre 1, lembra? Quando a diferença entre os dois for uma unidade, o valor do binomial é o próprio n. Então, isso aqui é igual a quanto? 2. 2 sobre 2, 1, porque eles são iguais. 3 sobre 0, 1. 3 sobre 1. 3 sobre 1, se você fizer o cálculo, aí tem que fazer o cálculo, vai dar quanto? 3. Ah, não precisa, desculpa, eu falei errado aqui. Por quê? Porque o denominador é 1, toda vez que o denominador for 1, o valor do binomial é o próprio numerador. 3 sobre 2, mesmo caso, 3 sobre 1, 3 sobre 2 é quanto? 3. Por quê? Quando os binomiais, né, este aqui for 1 menor do que este, o valor dele é o próprio n. 3 sobre 3, 1. Perceberam? 4 sobre 0, então é 1. Então, todos os binomiais da primeira coluna valem 1. Por quê? Porque todos eles têm denominador 0. 4 sobre 1 é 4. 4 sobre 2, agora sim, tem que fazer o cálculo, aquela fórmula. 4 sobre 2 é 6, tem que fazer a conta. 4 sobre 3 é 4, pela mesma razão que 3 sobre 2. E 4 sobre 4 é igual a quanto? 1. Perceberam que o último binomial da linha também é igual a 1? Próxima linha, 5 sobre 0, 1. 5 sobre 1, 5. Pela mesma razão que 4 sobre 1 é 4. Ok? 5 sobre 2 tem que fazer o cálculo, vai dar 10. 5 sobre 3. Se 5 sobre 2 é 10, 5 sobre 3 também é 10, porque eles têm o mesmo valor. Por que eles têm o mesmo valor? Porque são complementares, ó, 2 mais 3 dá 5, que é o numerador. Então, isso aqui também é 10. 5 sobre 4 é 5 e 5 sobre 5 é 1. Eu posso construir o triângulo de Pascal usando os seus valores. Vai formar um triângulo também, né, que eu vou continuar no nosso próximo vídeo. Ó, 6 sobre 0 é 1, 6 sobre 1 é 6, 6 sobre 2 é 15. Tem que fazer o cálculo. 6 sobre 3 é 20, tem que fazer o cálculo. 6 sobre 4 é 15, da mesma forma que 6 sobre 2, porque são complementares. 6 sobre 1 é 6 e 6 sobre 6 é 1. Quando eu digo tem que fazer o cálculo, pessoal, por enquanto, como que eu sei que 6 sobre 3 é 20?
Fazendo a conta, 6 sobre 3, 6 sobre 3, como que eu calculo o valor? Fatorial do 6, dividido pelo fatorial do 3, que é esse aqui, e 6 menos 3 dá o quê? 3. Né? Esse menos esse. Aí você abre o 6 até chegar no 3, 6 vezes 5 vezes 4 e vezes 3. Segura um 3 fatorial aqui, o outro 3 fatorial é igual a quanto? 6. Esse mata esse mata esse. 5 vezes 4 dá o quê? 20. Tá aqui, então 20. Tá? Então, quando os valores começam a ficar muito altos, tem que fazer o cálculo de um por um. Veremos. Tá? Acho que eu tenho um tempinho ainda. Vamos lá. 7 sobre 0 é 1. 7 sobre 1 é 7, que é denominador 1. 7 sobre 2 é 21, aí tem que fazer o cálculo. 7 sobre 3 é 35. 7 sobre 4 é 35. Se 7 sobre 3 é 35, 7 sobre 4 também é. 7 sobre 5 é 21. 7 sobre 6 é 7. 7 sobre 7 é 1. Tudo bem? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, essa videoaula, e volto na próxima. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.